Fala meninos, tudo bem com vocês? Bom, essa é a nossa primeira aula desse ano, né? E a gente vai começar com os conceitos fundamentais da química, certo? São conceitos básicos, são conceitos bem simples, mas são conceitos importantes para você conseguir dar sequência e aprender química do jeito que tem que ser aprendida, com qualidade e com prazo, beleza? Então vamos começar aqui, ó, com os conceitos fundamentais da química. A gente começa falando primeiro, né, claro, o que é química, né? Nós estamos começando o estudo de química e eu vou colocar aqui em cima, ó, a definição do que é química. Vou colocar aqui, ó, ora, química, ó, química, definição. Vou até mudar de cor aqui para pegar uma corzinha para colocar aqui, ó. Química é a ciência, ó, ciência que estuda a matéria, também suas propriedades e suas transformações. Então, olha só, uma ótima definição para química é essa que eu acabei de falar para vocês. Química é a ciência que estuda a matéria, suas propriedades e suas transformações. Portanto, veja, o nosso foco aqui no estudo de química é estudar a matéria, estudar as propriedades da matéria e estudar as transformações que essa matéria sofre. Quais os tipos de transformações que a matéria sofre e que tipos de energia estão envolvidas nessas transformações. Então, por isso que eu coloquei bem destacado aqui no slide a palavra bem grande, matéria. Química é a ciência que estuda a matéria, suas propriedades e suas transformações. Começando com a definição de matéria. Ora, se química é a ciência que estuda a matéria, então, Ronald, o que é matéria? Vou colocar aqui, ó. Matéria é tudo aquilo. Deixa eu apagar aqui que ficou junto, ó. Tudo aquilo que tem massa, e ocupa lugar no espaço. A gente pode falar assim, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Só que ocupar lugar no espaço significa ter volume, por isso que eu vou escrever aqui, ó, é tudo aquilo que tem massa e volume. Beleza? Então, por exemplo, pensa em madeira. Madeira tem massa? Ocupa lugar no espaço? Madeira é matéria. O ar atmosférico, ar tem massa? Sim. Ocupa lugar no espaço? Também. Então, ar é matéria. Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, nós chamamos de matéria. Agora, quando você está estudando a matéria, essa matéria aparece para a gente na forma de sistemas. Né? Ela também aparece em outras formas, mas eu vou primeiro começar falando de sistemas. Então, a matéria, quando ela é formada por sistemas, o que é o sistema? Sistema, na verdade, é o objeto de estudo. Eu vou até colocar aqui, ó, sistema é o objeto de estudo. Então, olha só, um sistema pode ser grande do tamanho de uma galáxia, ou pode ser pequeno do tamanho de um átomo. Não interessa o tamanho do seu sistema, interessa que sistema é aquilo que você está estudando, né? Nós vivemos uma época de pandemia e vários pesquisadores no mundo inteiro estudam um sistema chamado coronavírus, que é um vírus muito pequenininho, mas que está causando esse estrago todo. Então, o sistema pode ser algo muito grande, como eu falei para você, como uma galáxia, ou como um universo, a cosmologia estuda o universo, né? Ou um sistema pode ser algo tão pequeno quanto um vírus, ou até menor quanto, por exemplo, um átomo, ok? Acontece o seguinte, ó, esse sistema, que é o nosso objeto de estudo, ele pode ser classificado como homogêneo, ó, homogêneo, ou esse sistema pode ser classificado como heterogêneo. Né? O que é um sistema homogêneo? O que é um sistema heterogêneo? É muito fácil de você lembrar. Sistema homogêneo tem uma só
fase. E um sistema heterogêneo tem mais de uma fase. Deixa eu te falar uma coisa. Essa parte inicial da química, eu estou fazendo assim na forma de um esquema, na forma, na verdade, de um mapa mental, né? Por que eu estou fazendo na forma de mapa mental? Porque é uma parte muito simples e é só uma introdução à química. Quando a gente entrar em conceitos que são mais robustos, mais volumosos, aí eu já mudo o meu sistema de aula. Você vai ver daqui a pouquinho nas próximas aulas. Por enquanto, fica legal fazendo assim, que é até mais fácil você lembrar, para falar a verdade. Então, o sistema pode ser homogêneo se tiver uma fase só, heterogêneo se tiver duas ou mais fases. Então, olha só, um exemplo de sistema homogêneo, pensa num recipiente contendo água pura e líquida. Se você tem um copo, por exemplo, contendo água pura e líquida, concorda comigo que nesse sistema só existe uma fase? Ele todo é homogêneo? Por isso, a água pura é um sistema homogêneo. Agora, um exemplo de sistema heterogêneo, um sistema, por exemplo, com duas fases. Água mais óleo de cozinha. Né? Quando você coloca um sistema com água e óleo de cozinha, vou fazer um rascunho aqui, depois eu apago, né? Ora, misturando esses dois líquidos, você vai perceber o seguinte. Você vai ter o óleo fica por cima do copinho, a água fica por baixo, ó. Aqui você vai ter água e você vê que os dois não se misturam. Então, tudo que você vê na parte óleo do sistema corresponde a uma fase. Tudo que você vê na parte aquosa do sistema corresponde a outra fase. Então, aí você tem um sistema bifásico, um sistema com duas fases, né? Portanto, sistema homogêneo apresenta uma só fase, sistema heterogêneo apresenta duas ou mais fases. E aqui vale a pena destacar para vocês o conceito de, vou colocar um asterisco aqui, ó, o conceito de fase. O que é fase? Ora, pensa no sistema contendo água pura. Todo ele é homogêneo, né? Pensa no sistema contendo água e óleo. Ele tem duas partes homogêneas. A parte óleo é homogênea em toda ela, a parte água é homogênea em toda ela. Então, dá para a gente definir fase como sendo cada porção homogênea do sistema. Não sei se vai caber aqui, mas no seu caderno cabe. Então, coloca aí, ó. Fase é cada porção. Aí eu vou colocar um asterisco aqui, ó. Reticências para você continuar. Coloca a definição no seu caderno. Fase é cada porção homogênea do sistema, beleza? Fase é cada porção homogênea do sistema. Então aí nós falamos de sistema homogêneo, sistema heterogêneo, quanto ao número de fases. Isso é uma classificação. Além disso, olha aqui, ó, pegar uma cor preta, pode ser preto aqui, ó. Além disso, a matéria, olha só, a matéria é formada por substâncias. E essas substâncias, elas podem ser classificadas como substâncias simples e essas substâncias, né, podem ser classificadas como substâncias compostas. O que é uma substância simples e o que é uma substância composta? Substância simples é aquela formada por somente um único elemento químico. E a substância composta é formada por dois ou mais elementos químicos. Deixa eu colocar abreviado igual eu coloquei lá em cima. Dois ou mais elementos químicos, ok? Então, por exemplo, o gás oxigênio, ele tem fórmula O2 gasoso. O gás oxigênio é uma substância simples, porque suas moléculas são formadas somente por átomos de oxigênio. O gás ozônio também, O3 gasoso. Gás ozônio também é uma substância simples, né? Por exemplo, o gás nitrogênio, N2
Gasoso também é uma substância simples. Ronald, substâncias simples só podem ser gasosas? Não, não tem nada a ver. Eu que acabei escolhendo esses exemplos aí. Mas, por exemplo, o carbono, deixa eu pegar uma lapiseira aqui, ó. O carbono, aqui na ponta da sua lapiseira, tem carbono grafite, né? O grafite é formado somente por átomos de carbonos. O carbono grafite é uma substância simples. O carbono diamante também é uma substância simples. Um metal como alumínio é uma substância simples, né? E uma substância composta é formada por 2 ou mais elementos químicos. Por exemplo, ó, a água é um exemplo de substância composta, e já vou colocar mais uma palavra aqui, ó. Água é uma substância composta binária, porque é formada por 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Veja, H2O, hidrogênio e oxigênio, 2 elementos químicos, formam uma substância composta binária. Essa substância aqui, ó, H2SO4, é o ácido sulfúrico, famosíssimo. Você vai ouvir falar muito de ácido sulfúrico aí durante a sua vida acadêmica. O ácido sulfúrico é formado por 3 elementos químicos. Olha lá na tela, ó, o cursor, ó, o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Como o ácido sulfúrico é formado por 3 elementos químicos, ele é uma substância composta, que a gente chama de composta ternária. Ó, ternária. Ácido sulfúrico é uma substância composta ternária. Existem substâncias compostas quaternárias e assim por diante. Basta você entrar no universo da química orgânica, que existem lá vários tipos de substâncias quaternárias, até mais do que isso, beleza? Bom, então, uma outra classificação é quanto ao tipo de substâncias que formam a matéria. Substâncias simples e substâncias compostas, beleza? Bom, a matéria, pessoal, olha só, ela pode passar também, vou até mudar de cor aqui, ó, para continuar nosso mapa mental, ó, vou colocar esse azul aqui, ó. A matéria, vou colocar assim, a matéria, ela pode passar por transformações, né? Fenômenos, a gente pode chamar de transformações ou de fenômenos. Essas transformações podem ser classificadas como transformações ou fenômenos, ó, fenômenos químicos, ou a gente também pode chamar isso de fenômenos físicos, né? Ora, o que é um fenômeno químico e o que é um fenômeno físico? Fenômeno químico, vou colocar aqui, ó, é aquele que altera a composição da matéria. E o fenômeno físico é aquele que não altera a composição da matéria, ok? Por exemplo, ó, um exemplo de fenômeno químico, a combustão. Você vai aprender depois, combustão, que os fenômenos químicos são chamados de reações químicas. Reação química e fenômeno químico é a mesma coisa. E quando alguma coisa pega fogo, pensa, por exemplo, no papel. Quando o papel pega fogo, depois da combustão já acontecida, o papel já não é mais papel. O papel, a celulose, se transformou em outras substâncias. Ah, mas se transformou em quê? Transformou em água, que foi para a atmosfera, gás carbônico, que foi para a atmosfera, e o que sobrou do papel é aquilo que a gente conhece com o nome de cinza, né? Combustão é um fenômeno químico. Aqui, ó, reações de oxidação são fenômenos químicos. Quando o bombril enferruja, quando um prego enferruja, quando o parafuso enferruja, aquele fenômeno é uma reação chamada de oxidação. As oxidações são reações químicas. A digestão dos alimentos, olha só, digestão dos alimentos também corresponde a um fenômeno químico, altera a composição da matéria. Fenômenos físicos não alteram a composição da matéria. Exemplo de fenômenos químicos. Qualquer mudança de estado físico, por exemplo, a evaporação, ó, a evaporação. Quando a roupa está secando no varal, a água evapora. Ela simplesmente sai do estado líquido, vai para o estado gasoso e vai embora para a atmosfera, deixando a roupa seca.
Mas enquanto a água evapora, ela não deixa de ser água, ela continua sendo água, né? Quando você tritura alguma coisa, ó, vou colocar assim, ó, triturar um sólido. Triturar um sólido também é um fenômeno físico. Se você pegar, por exemplo, um pedaço de giz, né? Giz é um sal, na verdade. E triturar esse giz, ele não vai mudar a sua composição, ele vai continuar sendo giz, só que agora em pó, ou triturado, ou pulverizado. A gente pode usar qualquer um desses nomes, né? Então, quando se fala de transformações da matéria, existem transformações que são chamadas de fenômenos químicos, que alteram a composição da matéria, e transformações que são chamados de fenômenos físicos, que não alteram a composição da matéria. Além disso, eu vou aproveitar esses slides aqui para só chamar a atenção para vocês de uma coisa aqui. Olha só. Quando a gente fala aqui de substâncias simples, veja, eu tenho aqui gás oxigênio e gás ozônio, que são duas substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. Na química, isso tem nome, isso se chama alotropia. Eu vou puxar aqui, ó, vou colocar aqui nesse canto, ó. Vou colocar aqui uma observação para a gente falar e já explicar para vocês o que vem a ser alotropia. Olha só, vou pegar uma caneta vermelha agora. Alotropia. Ó, alotropia, ela ocorre quando? Ocorre quando substâncias simples diferentes são formadas pelo mesmo elemento químico, certo? O mesmo elemento químico forma substâncias simples diferentes, esse fenômeno se chama alotropia. Por exemplo, eu já coloquei para vocês, o gás oxigênio e o gás ozônio, que são formados pelo elemento químico oxigênio, né? O carbono na sua forma grafite e o carbono na sua forma diamante. Grafite e diamante são formas alotrópicas do carbono, né? Existem também outros dois elementos químicos que apresentam variedades alotrópicas. Inclusive, o carbono não tem só essas duas variedades alotrópicas, não. Tem um monte de variedades alotrópicas. Tem os buckyballs, os nanotubos de carbono, os fullerenos, são todos variedades alotrópicas do carbono. O enxofre, existe enxofre, onde suas formas de cristais são chamadas de enxofre rômbico, esse é o nome, tá? Enxofre com cristais chamados de monoclínicos. Isso é só o formato do cristal, tá? E também temos o fósforo, que existe fósforo branco e fósforo vermelho. Então, existem 4 elementos químicos que apresentam em substâncias simples, né, variedades alotrópicas. O oxigênio, o carbono, o enxofre e o fósforo, beleza? A alotropia é um assunto geralmente bastante falado, tá? Continuando aqui, ó, vamos falar um pouquinho agora, não da matéria, mas das propriedades da matéria. Veja, lembra que química é a ciência que estuda a matéria, suas propriedades e suas transformações. E a matéria apresenta várias propriedades. Quais são essas propriedades? Olha só. Primeiro, a gente pode destacar aqui, ó, propriedades gerais da matéria. Propriedades gerais, a gente pode falar assim que são propriedades comuns a todo tipo de matéria. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que a garganta secou, ó. Beleza. Bom, quais são alguns exemplos de propriedades gerais da matéria? Ó, vou falar aqui primeiro a massa. Massa é uma propriedade geral da matéria. Toda matéria tem massa, né? Outra coisa aqui, ó, outra propriedade geral da matéria. Volume. Massa é a quantidade de matéria, é a medida, né? A medida da quantidade de matéria que existe no corpo. Existe um equipamento que o homem criou para medir a massa das coisas. Que equipamento é esse? Balança. Quando você sobe na balança e tem lá 60 quilos, por exemplo, 60 quilos é a massa do seu corpo, é a quantidade de matéria presente no seu corpo.
Já volume é o espaço que essa matéria ocupa. Se ocupa muito espaço, tem um volume grande. Se ocupa pouco espaço, tem um volume pequeno. Você pode medir o volume, por exemplo, em litros, enquanto a massa se mede em quilogramas, né? Outras propriedades aqui da matéria, por exemplo, ó, existe uma propriedade chamada de impenetrabilidade. Impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Simultaneamente não tem como isso acontecer, né? Aqui, ó, uma propriedade da matéria é chamada de compressibilidade. Compressibilidade. A matéria é compressível. Aumentando a pressão sobre a matéria, ela pode ocupar um menor volume, diminuindo a pressão, ela pode ocupar um maior volume. Óbvio que a compressibilidade ela é mais clara nos gases, né? Mas nos sólidos e nos líquidos ela também é muito clara, também acontece. É uma propriedade da matéria, não de um estado físico específico. Mais propriedades gerais da matéria. Uma propriedade importantíssima aqui, ó, a inércia. Inércia é uma propriedade da matéria. A inércia nos diz algo mais ou menos assim, ó. Quando um corpo está em equilíbrio, e o que é estar em equilíbrio? A gente vai discutir isso daqui a pouco. Quando um corpo está em equilíbrio, ele tende a permanecer em estado de equilíbrio. E quando é que ele está em equilíbrio, Ronald? Duas situações. Ele está em equilíbrio quando ele está em repouso, ou ele está em equilíbrio quando ele está em movimento retilíneo e uniforme. Na verdade, a condição de equilíbrio é que a resultante das forças sobre ele sejam nulas. Mas isso não é um detalhe para a gente entrar agora, não. Se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado. Se ele está em movimento, a tendência é que ele continue em movimento retilíneo e uniforme. Essa propriedade é chamada de inércia. Pensa bem, quando você está em cima de um ônibus, segurando lá no ônibus, né? O ônibus freia de uma vez, o ônibus está em movimento. Você está em movimento junto com o ônibus. Se o ônibus freia de uma vez, a tendência é que você continue em movimento. Por quê? Por inércia, a tendência é que você continue seu movimento. E uma informação importante, vou até colocar aqui, ó, de uma outra cor, ó, em relação à inércia. Quanto maior a massa, maior é a inércia do corpo, ok? A inércia depende da massa. Quanto maior a massa, maior é a inércia do corpo, beleza? Bom, vamos falar de outras propriedades aqui, ó. Vou mudar de cor. Vou falar de propriedades assim, ó, propriedades químicas. Propriedades químicas estão relacionadas com as características químicas de uma substância. Uma propriedade química importante é o pH, certo? pH é a medida do nível de acidez de uma substância. Outra propriedade química é a reatividade. Reatividade. Ora, se uma substância é muito ou pouco reativa, né? Outra propriedade química aqui, por exemplo, que a gente pode destacar é o potencial, vou colocar assim, ó, potencial de oxidação. Oxidação. Será que uma substância oxida facilmente? Lembra que oxidar é um tipo de reação química, com ferro é enferrujar, né? A oxidação é essa reação. Se uma substância tem facilidade para oxidar ou não, isso são propriedades químicas, né? Podemos citar aqui também, deixa eu mudar de cor, quanto às propriedades da matéria, propriedades físicas. Olha só, por que não? Quando se fala de propriedades físicas, a densidade é uma propriedade física. O que é densidade? Densidade é a relação entre massa e volume. Vai ter um momento que a gente vai parar para falar um pouco mais sobre a densidade especificamente, tá? Posso falar também do ponto de fusão. O que é ponto de fusão, Ronald? É a temperatura em que a substância passa de sólido para líquido, né? Posso citar também como propriedade física ponto de ebulição, que é a temperatura em que ela passa de líquido para gasoso, fervendo, tá? Ebulição é o equivalente a ferver. Ebulir é ferver, é soltar, é formar bolhas. Então, ponto de ebulição é a temperatura em que a substância ferve, passando de líquido para gasoso, né? Propriedades físicas, posso citar mais aqui, ó. Posso citar uma propriedade chamada de
viscosidade. Viscosidade é uma propriedade importantíssima quando você passa a estudar, por exemplo, o efeito de lubrificantes, né? Viscosidade é uma propriedade que mede algo parecido com a resistência ao escoamento. Pensa, por exemplo, coloca num funil fininho 1 litro de água, mede o tempo que ela gasta para escoar. Coloca 1 litro de óleo, mede o tempo que ele gasta para escoar. Não é o óleo que demora mais? Porque o óleo é mais viscoso, né? Viscosidade, uma propriedade relacionada ao escoamento, tá? Podemos falar, por exemplo, ó, de propriedade física, solubilidade. Se uma substância se dissolve ou não em um determinado solvente, por exemplo, você sabe que açúcar se dissolve em água. Você sabe que álcool se dissolve em água, álcool etílico, álcool comum. Mas você sabe que o óleo não se dissolve em água, a gasolina não se dissolve em água. E assim sucessivamente. Então falamos um pouquinho das propriedades físicas da matéria, né? Vamos falar um pouquinho aqui, ó, de um outro grupo de propriedades, vou colocar assim, ó, vou colocar para cá, chamadas de propriedades funcionais. Funcionais. É importante você entender isso. Presta atenção, ó. Dentro da química, as substâncias são divididas em grupos, né? Nós temos os ácidos, temos as bases, temos os sais, temos os óxidos, temos os ácidos carboxílicos, os hidrocarbonetos, as cetonas, os éteres, os ésteres. São vários grupos de compostos. Esses grupos nós chamamos de função química, certo? Função química. E dentro desses grupos, as substâncias que pertencem a esse grupo apresentam propriedades comuns. Essas propriedades são chamadas de propriedades funcionais. Só para você ter uma noção, vou colocar aqui, ó, quanto a propriedades funcionais dos ácidos. Ó, propriedades funcionais dos ácidos. Ácidos apresentam sabor azedo, né, é uma característica dos ácidos, mas não quero que você saia por aí experimentando ácidos, tá? Limão é azedo por causa do ácido cítrico, vinagre é azedo por causa do ácido acético e assim por diante. Mas não vai sair experimentando as coisas por aí para saber se são ácidas, não. Os ácidos têm característica de apresentar baixo pH, certo? pH é uma forma de medir a acidez de um sistema. Os ácidos têm a característica de serem substâncias moleculares. Moleculares. O que é isso? São substâncias formadas por moléculas e isso está intrinsecamente relacionado com um tipo de ligação chamada de ligação covalente. Tá? Então, todos os ácidos têm essas características. Tem outros também, aqui eu só estou dando como exemplos, né? Outras propriedades funcionais, olha aqui, ó, vou falar de propriedades funcionais das bases. Bases é um outro tipo de função química. As bases, elas são adstringentes, ó, adstringentes. O que é adstringência? O sabor azedo você conhece bem, o sabor amargo você conhece bem, o sabor salgado você conhece bem. E o que é adstringência? Sabe quando você come banana verde, que é aquele negócio que aperta na boca? Já pôs leite de magnésio na boca, que aperta? Aquilo é adstringência, é uma característica das bases, né? As bases, propriedades funcionais, também posso falar que elas apresentam elevados valores de pH, depois você vai aprender escalas de pH. As bases, na sua maior essência, são compostos iônicos, formados por um tipo de ligação específica chamada de ligação iônica, tá certo? Mais propriedades da matéria aqui, ó. Vou pegar esse azul aqui, ó. Olha só. Existe um tipo de propriedade da matéria chamado de propriedades, olha o nome, organolépticas. Organolépticas. Onde que nome esquisito? Não, você vai acostumar com ele. Organolépticas. O que são propriedades organolépticas? São propriedades que são possíveis você perceber com um dos sentidos humanos, né? Por exemplo, ó, cor. Cor você percebe com a visão. É uma propriedade organoléptica. Sabor. Sabor azedo, sabor amargo, sabor salgado, sabor adstringente. Você percebe com uma propriedade, né? O paladar. Ó, aqui, ó, o cheiro ou odor. Você percebe com o olfato. Então, propriedades que você consegue perceber com os sentidos são chamadas de propriedades organolépticas. E tem um outro tipo de propriedade aqui, ó, vou pegar essa cor aqui, ó. Aqui, ó.
Ó, propriedades, vou chamar de intensivas e extensivas. Importantíssimo isso aqui, moçada, olha só. As propriedades extensivas dependem da extensão. E as propriedades intensivas não dependem da extensão. Agora, o que é extensão? Essa palavra extensão, eu quero que você substitua por quantidade. Aí fica mais fácil de você entender. Então, as propriedades extensivas dependem da quantidade de matéria que você pegou na sua amostra para fazer a análise. E as propriedades intensivas, elas não dependem. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, eu vou fazer assim, deixa eu pegar um marca-texto aqui. Vou pegar o marca-texto amarelo e de amarelo eu vou grifar as propriedades extensivas, para você começar a ter uma ideia. Eu vou pegar algumas da tela que a gente tem aí em mãos. Ó. Por exemplo, massa. Massa é uma propriedade extensiva. Pensa, por exemplo, que você está medindo a massa de alguma coisa. Massa de brita, sabe? Brita de estacionamento. Se você pega uma pedra pequenininha e põe na balança, a massa dela é pequena. Se você pega uma pedra grandona e põe na balança, a massa é maior. Então, pouca matéria, pouca massa. Muita matéria, muita massa. Então, massa é uma propriedade extensiva. Assim como volume é uma propriedade extensiva. Se você pegar pouca água, o volume é pequeno. Muita água, o volume é grande. Então, massa é uma propriedade extensiva. Massa e volume, né? Aqui, por exemplo, ó, uma outra propriedade extensiva importantíssima, a inércia. Até falei para você, quanto maior a massa, maior a inércia. Inércia é uma propriedade extensiva da matéria. Agora eu vou grifar de laranja, dá diferença? Deixa eu ver aqui, dá diferença. Vou grifar de laranja as propriedades intensivas, que não dependem da quantidade. Por exemplo, ó, ponto de fusão é uma propriedade física intensiva da matéria. Ponto de ebulição também. Ora, pensa, ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Ela ferve a 100 graus Celsius. Não interessa se é muita ou pouca água, ela ferve a 100 graus Celsius. Ponto de fusão da água. A água congela ou descongela, né, a 0 graus Celsius. Não interessa se é muito ou pouco gelo, ele congela ou descongela a 0 graus Celsius. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades intensivas, não dependem da quantidade. Densidade. Densidade também é uma propriedade intensiva da matéria. Não depende da quantidade. Quer ver uma coisa? Gelo. O gelo flutua na água, não flutua? Por que ele flutua? Porque ele é menos denso do que a água. Tá. E um iceberg? É muito pesado, mas se você jogar o iceberg na água, ele vai flutuar do mesmo gelo, do mesmo jeito. Então não depende se é muito gelo ou pouco gelo. Ele sempre é menos denso do que a água e ele flutua na água, tá certo? Então isso são propriedades intensivas e extensivas da matéria. Fica atento com esses conceitos de propriedade intensiva e propriedade extensiva, ok? Bom, continuando aqui a nossa aula, vamos falar um pouquinho agora sobre os estados físicos da matéria. Temos aqui na tela os 3 principais estados físicos da matéria, não são só 3, tá? O sólido, o líquido e o gasoso. E quando a gente analisa os estados da matéria, a primeira forma de você analisar é a nível microscópico. Veja, aqui ó, nessas bolinhas, eu tenho a nível microscópico as moléculas ou as partículas de um sólido. Aqui ó, eu tenho as moléculas ou as partículas de um líquido. E aqui eu tenho as moléculas ou as partículas do estado gasoso. Então, a nível microscópico, você percebe o seguinte, que o estado sólido tem moléculas fortemente unidas. No estado líquido, as moléculas estão um pouco mais separadas, tanto é que elas deslizam umas sobre as outras. E no estado gasoso, as moléculas estão completamente soltas, se movimentando de forma aleatória. Além disso, no sólido, você tem um baixo grau de
movimentação das partículas. No estado gasoso você tem uma alta liberdade de movimentação das partículas. O grau de movimentação é muito diferente. Agora, quanto a aspectos macroscópicos, né, a gente pode falar o seguinte, ó, um sólido apresenta forma constante e volume constante. Forma e volume constantes. Um líquido apresenta forma variável e volume constante. E um gasoso, o estado gasoso, apresenta forma e volume variável. Então, aqui, ó, forma variável e também volume variável. Quer ver? Pega um gás e coloca num recipiente. Qual vai ser o formato do gás? O formato do recipiente. Qual vai ser o volume do gás? O volume do recipiente. Pega um líquido e coloca num recipiente. Qual vai ser o formato do líquido? O formato do recipiente. E o volume dele é o volume do líquido mesmo. Tanto é que se você trocar o líquido de recipiente, ele muda o formato, mas não muda o volume. E o sólido, se você variar, trocar o recipiente dele, ele não muda nem forma nem volume. Mas eu estou aqui para falar principalmente das mudanças de estado físico da matéria. Olha só, quando a matéria muda do estado sólido para o estado líquido, você lembra como se chama essa mudança de estado físico? Ela se chama fusão. Fusão é a mudança do estado sólido para líquido. E a fusão acontece através de aquecimento. O gelo absorve calor para passar para o estado líquido, ok? A mudança do estado líquido para o estado gasoso também tem nome. Como é que ela chama? Como é que ela chama? Quem lembra? Quem lembra? Chama vaporização. Olha aqui, ó. Vaporização, né? A vaporização acontece mediante aquecimento da matéria. O líquido tem que absorver calor para se transformar no estado gasoso. Agora, falando um pouquinho mais da vaporização, vou colocar um asterisco aqui, porque eu preciso comentar com vocês o seguinte, ó. A vaporização, ela pode acontecer de 3 formas diferentes. Quais são elas? Ora, existe a evaporação, existe a ebulição e existe a calefação. São 3 formas diferentes de se vaporizar uma substância. A evaporação ocorre de forma lenta, natural, usando a própria energia do meio ambiente. Um exemplo de evaporação é a roupa quando seca no varal. Roupa secando no varal, né? A água que está molhando aquela roupa evapora de forma lenta, natural, usando a própria energia do meio ambiente. Ebulição, bom, o que caracteriza a ebulição é a presença de bolhas. Ou seja, se um líquido está em ebulição, esse líquido está fervendo. Então, ebulir é o mesmo que ferver. A água fervendo, ó, água fervendo é um exemplo de ebulição. E calefação é quando a mudança de estado físico acontece muito rápida, usando uma temperatura muito elevada. Por exemplo, quando você espirra água na chapa quente, que a água faz assim, ó, e vai direto para o estado gasoso, aquilo é calefação. Vou colocar como exemplo aqui, ó, água na chapa quente. Água na chapa quente é um exemplo de calefação, beleza? Também temos a mudança do estado sólido direto aqui, ó, para o estado gasoso. Essa mudança de estado é chamada de sublimação. E lembra que a sublimação também ocorre frente ao aquecimento da matéria. Você aquece o sólido para ela passar para o estado gasoso. É muito comum, por exemplo, a sublimação da naftalina. Lembra de naftalina, aquela bolinha branca? Quando você coloca a naftalina no armário, em qualquer outro lugar, depois de um tempo ela sumiu. Por que ela sumiu? Porque ela sublimou, ela passou para o estado gasoso, ok?
Todas essas mudanças de estado físico que eu coloquei de vermelho aqui, ó, vou até colocar uma legenda, ó. Todas as mudanças de estado físico que eu coloquei de vermelho são transformações endotérmicas. Ó, transformações endotérmicas. Por que nós podemos classificar essas transformações como endotérmicas? Porque elas acontecem mediante aquecimento da matéria. A matéria absorve calor para que possa acontecer essa mudança de estado físico. Beleza? Agora vamos falar das outras transformações. Olha aqui, ó. A volta do estado gasoso para o estado líquido. Essa volta se chama condensação. Olha aqui, ó. Condensação. Ou também pode ser chamada de liquefação. Liquefação, tá? A condensação ou a liquefação ocorre através de resfriamento da matéria. Você pega um balão contendo vapor e coloca no freezer para que ele volte para o estado líquido. Então você tem que tirar calor do vapor para que ele volte para o estado líquido, né? A mudança do estado líquido para o estado sólido é chamada de solidificação. Solidificação também é uma mudança que ocorre frente ao resfriamento da matéria. Você pega o líquido, coloca no freezer para ele congelar, ou seja, o freezer vai retirar calor desse líquido, aí ele passa para o estado sólido. E a volta diretão aqui, ó, do estado gasoso para... Opa! Entortei aqui, ó. De novo. Do estado gasoso para o estado sólido, essa transformação também pode ser chamada de sublimação, ou se você quiser chamar de ressublimação, também é correto. A sublimação ou a ressublimação também ocorre frente ao resfriamento. Ronald, então, sublimação pode ser de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido? Sim, pode usar esse mesmo nome. Só que de gasoso para sólido, que eu coloquei de azul, você também pode chamar de ressublimação ou sublimação exotérmica. Até porque essas três transformações que eu coloquei agora de azul são transformações que são classificadas como exotérmicas. O que significa isso? Transformações exotérmicas são aquelas que ocorrem através de liberação de energia na forma de calor. A matéria perde energia na forma de calor para que essa transformação aconteça. Beleza? Então, eu vou parar por aqui a nossa aula em mudanças de estado físico, tá bom? Já deu um tempo legal aqui da aula. E eu volto na próxima aula, onde a gente fala de diagramas de aquecimento da matéria. E depois que eu falar de diagramas de aquecimento, eu faço alguns exercícios. Aí a gente vai para o estudo de modelos atômicos. Meninos, abraço para vocês. Desejo para você um ótimo curso, um ótimo ano e que você aprenda muito daqui para frente para mudar a sua vida. Acredita no que eu estou te falando. Educação muda vidas. Falou? Abraço, tchau, tchau, e aguardo você para a próxima aula. Fui!